Entender detalhes de como se organiza ou como funcionam as coisas muitas vezes é mais útil e interessante do que imaginamos. Pense no Antigo Testamento. Quantos detalhes importantes deixamos passar? Bem, você até leu o Antigo Testamento às vezes, né? Mas fala sério, você nunca se perguntou o que significa testamento? Eu já imagino que você também não se questionou o porquê dos livros estarem na ordem que estão. Você já se perguntou se a ordem deles está na sequência cronológica? Sabia que Jó, por exemplo, aconteceu na mesma época de Abraão? Será que a Bíblia dos judeus está organizada como a nossa? Fica com a gente. Nesse vídeo, você vai ter respostas e vai entender por que isso é essencial para começar a realmente ler o Antigo Testamento. Primeiramente, para a gente entender o Antigo Testamento, a gente precisa entender o que significa a palavra testamento. Talvez você já tenha ouvido essa palavra diversas vezes, mas nunca tenha entendido de fato, no contexto da Bíblia, o que testamento significa. E testamento significa aliança. A grosso modo, então, a gente pode entender que o Antigo Testamento se refere à antiga aliança e, consequentemente, o Novo Testamento se refere à nova aliança. Bom, se você quiser saber mais sobre a história da aliança de Deus com seres humanos no Antigo Testamento, vê nesse vídeo aqui que vai aparecer para você. A gente explica lá direitinho um baita resumo do Antigo Testamento com essas informações sobre a aliança. Você vai entender tudo mesmo que você precisa para ler o Antigo Testamento com bastante qualidade e começar esse aprofundamento junto conosco. A gente já explicou no outro vídeo e nesse estou explicando de novo. Nós estamos com uma playlist aí que vai rolar de vários vídeos sobre o estudo do Velho Testamento e a importância dele para a sua vida de igreja, para a sua vida cristã, beleza? Então vamos seguir com o vídeo. Continuando então, agora a gente vai entender um pouco mais quais são os documentos que formam, que integram essa antiga aliança e, portanto, como eles são divididos. O Antigo Testamento foi dividido de várias maneiras durante toda a história da humanidade. E a gente vai começar pela primeira divisão, a divisão judaica. Os judeus chamam o Antigo Testamento de Tanakh. Tá, Vitor, mas eu não sei hebraico. E agora, como é que eu vou interpretar esse nome que você falou aí, Tanakh, esquisitaço? Beleza, é o seguinte, Tanakh é uma sigla para as três partes da divisão, ou seja, as três partes que formam o Antigo Testamento. Você não sabia, né? Mas são três. O Antigo Testamento é formado por três partes muito importantes. Então, do nome Tanakh, como eu te disse, é uma sigla, o T, ele vem de Torá, que significa literalmente a lei. N vem de Neviim, que significa os profetas. E K vem de Ketuvim, que significa os escritos. A lei, muitas vezes referida até por Jesus no Novo Testamento dessa forma, são basicamente os 5 primeiros livros da Bíblia, os quais foram escritos por Moisés, ou seja, o famoso Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aí você pode perguntar, mas então quer dizer que esses livros só têm lei? Bom, é óbvio que não. Se você já leu um pouquinho, você sabe que não. Eles possuem várias narrações, como a própria narração da criação, dos patriarcas, a história dos 4 patriarcas. Se você não sabe quem são eles ou o que são os patriarcas, mais uma vez, o vídeo do Antigo Testamento vai te explicar de forma muito rápida quem são eles e também a importância deles no decorrer de toda a história do Antigo Testamento. Portanto, a gente também tem a história da narrativa do Êxodo no Egito e também nós temos a narrativa histórica do povo recebendo as leis de Deus no deserto. E, inclusive, a função das leis também estão bem explicadas no vídeo que a gente está citando. Lá também tem profecias e até cânticos escritos na Torá, que são esses 5 primeiros livros referidos aí pelos judeus e a primeira divisão do Antigo Testamento. Bom, se você quer saber mais sobre esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, a gente vai ter vídeo detalhado sobre todos esses assuntos, realmente detalhado. A gente quer que você realmente tenha aqui a informação que você precisar, com o nível de profundidade que você quiser ter para estudar a Palavra de Deus. Continuando o conteúdo, então, eles eram chamados de lei justamente porque a sua principal função era mostrar aos israelitas como viver, ou seja,
a função dele era basicamente uma orientação legal. A gente tem um governador, o dono do universo, e ele deu leis morais para que esse povo soubesse agir, soubesse como viver, soubesse como se portar e, portanto, ser diferente, ser o povo realmente de Deus. Tá? Uma curiosidade é que esses livros na Bíblia hebraica são chamados pelas primeiras palavras de seus versículos iniciais. Então, imagine o seguinte, Gênesis ficaria, por exemplo, o nome de Gênesis, então, na Bíblia hebraica é no princípio, que é assim que começa o livro. Em sequência, a gente tem, por exemplo, Êxodo, sendo chamado, portanto, lá de estes são os nomes. Né? Se a gente segue, por exemplo, o próximo livro, sendo Levítico, o nome lá na Bíblia hebraica é e ele chamou. E da mesma forma, a gente vai para Números. Números relata muito bem a história no deserto, então, portanto, o livro se chama No Deserto. E, por fim, nós temos ali Deuteronômio, que tem por nome lá, estas são as palavras. Muito legal isso, né? Aposto que você não sabia nada disso. E é bem legal saber isso, porque a gente entende muito bem a própria origem de onde surgiu os textos do Antigo Testamento e como eles estão distribuídos dali pelo próprio povo original que deu origem a esses textos, né? Bom, depois então da lei, que são os 5 primeiros livros, a gente tem os profetas. Na Bíblia hebraica, os profetas são divididos em 2 grupos. A gente tem os profetas anteriores e a gente tem os profetas posteriores. Os anteriores seriam basicamente Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, que era um livro só, e 1º e 2º Reis, que também eram só um livro, e ali na nossa Bíblia é dividido em 2. Já os profetas posteriores são os profetas que a gente conhece muito bem, os profetas que estão na boca do povo, né? Você sabe, aqueles, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Os 12? Sim, os 12. Não lembra quem são os 12? Bom, eu vou te falar agora, então, segura. Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Rapaz, muito nome. Vamos lá. Sim, todos esses livros foram juntados em um único pergaminho chamado de Os 12 na Bíblia hebraica. Bom, isso é interessante, né? Por que será que eles juntaram em um único pergaminho? Basicamente, eu acho que era uma forma mais fácil de transportar isso aí e levar esses 12 livros super importantes, esses 12 profetas super importantes para o povo judaico e também para o Antigo Testamento e a nossa compreensão do nosso cristianismo, e portanto se tornou um rolo só. Por último, nós temos então, depois dos profetas, os escritos, que são divididos em 3 dos escritos. Nós temos os escritos, os poéticos, que são basicamente Jó, Salmos e Provérbios, o qual possui uma literatura mais metafórica e de sabedoria, apesar de Jó a gente saber que existe aí uma dúvida, e muito provavelmente Jó seja, na verdade, uma literatura tanto metafórica e de sabedoria, por ser muito poética, quanto também o relato de forma poética de um acontecimento real, mas isso é assunto para outro vídeo, é assunto para muito debate. Beleza, depois vem os 5 rolos. Os 5 rolos, isso mesmo, os 5 rolos. E os 5 rolos são compostos por Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes. Tá, aí você pode me perguntar, mas o que esses livros têm a ver, assim, por que eles têm em comum para eles estarem agrupados também no mesmo grupo na Bíblia judaica e também separados também na nossa Bíblia cristã? Porque qual é a relação entre eles para que eles sejam sempre usados assim e sejam agrupados nesse grande grupo chamado 5 rolos? Eclesiastes, por exemplo, é mais filosófico, enquanto Cântico e Ruth é mais romance. Então, assim, você pode ficar com essa dúvida, né? Por que eles estão juntos, né? Pô, Lamentações é um chororô danado, e, enfim, o que tem de relação com esses outros para estar esse grupo chamado em conjunto de os 5 rolos? Bom, esses 5 rolos estavam juntos, pois eles eram 5 livros lidos em festas específicas do povo judeu. Por exemplo, Cânticos, ele era lido sempre na Páscoa, Ruth nas festas da semana, Lamentações no dia em que o templo foi destruído, e Esther na festa do Purim, e Eclesiastes na festa das cabanas, que é uma festa super importante. Pô, eu imagino que com esse tanto de festa você pode ter ficado um pouco perdido sobre essa cultura judaica e que nem sempre está tão clara pra gente, tão enraizada na nossa cultura cristã, né?
Bom, esquenta não, a gente vai fazer vídeos sobre isso no canal. Para você conseguir ver esses vídeos, você já sabe, se inscreve. Para você receber, a gente é um canal pequeno, para você receber essas informações, você tá inscrito, senão não vai receber os vídeos que a gente vai fazer, beleza? Eu conto aí com a sua inscrição e com o seu like já. Aposto que já teve coisa aqui que você não sabia, que a gente já falou para você. Bom, beleza. Vamos seguir então. Bom, a última divisão então vem dos escritos, que são os históricos, contando com o livro de Daniel, o livro de Esdras e Neemias, que era apenas um livro também chamado Esdras, e 1ª e 2ª Crônicas, que era também só um livro. Depois dessa divisão, também tivemos outra, como na tradução grega, a Septuaginta e a tradução latina, a Vulgata Latina, a famosa Vulgata Latina, que não vamos comentar nesse vídeo, mas foram muito importantes e influenciam bastante a nossa ordem atual dos livros. Ou seja, a partir dessas outras divisões posteriores, né, a grega, a Septuaginta, no caso, e a Vulgata Latina, que é a versão latina, houve uma divisão muito por funções ali de cada livro, e portanto é a forma que a gente usa na nossa Bíblia cristã hoje em dia. Tá? Essa divisão em si não muda, né, o conteúdo dos livros, nem a sua importância, mas tem o seu propósito ali quando foi dividido, né? Se você quiser livros específicos sobre traduções, comenta aqui que a gente vai falar sobre isso, sobre essas diferentes traduções, sobre pontos fortes, pontos negativos, enfim, sobre o que você pode ter de dúvida sobre esse assunto, e realmente é um assunto extremamente interessante e relevante para a gente saber a importância do livro que está diante da gente, que é a Bíblia Sagrada, não só pelo seu cunho sagrado, mas também por toda a história que envolve a chegada dele até você e até a mim nos dias de hoje. Bom, vamos direto ao ponto então, a divisão atual, que é a que você mais quer saber, pela série, eu sei que é. Nela, o Antigo Testamento é dividido em 39 livros e 4 gêneros: o Pentateuco, os históricos, os poéticos e os proféticos. Bom, como é que fica então essa divisão? O Pentateuco, você já sabe, significa literalmente os 5 pergaminhos, que é o que é chamado de a lei ali na Tanakh dos judeus, né? Então, 5 pergaminhos, por isso Pentateuco, certo? E são exatamente os livros da lei, como a gente já falou, da Torá. Até aí, tudo igual, tá? A divisão é exatamente igual, a sequência é exatamente igual. Mas quando a gente chega nos históricos, já muda um pouco. Nos históricos se juntaram os livros que são essencialmente narrativas históricas, que são os antigos profetas anteriores, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, que vão contar a história da conquista da Terra Prometida, o período dos juízes, o período dos reis, o exílio e o retorno do exílio. Não sabe essa sequência? Já falei, tem um vídeo do Antigo Testamento que explica isso aí de uma forma bem clara e bem didática. Segue saindo aqui depois desse vídeo. Depois que você ver esse vídeo, vai lá e dá uma checada, que eu tenho certeza que vai ser um vídeo que vai te edificar, vai trazer informações importantes para você, beleza? Bom, seguindo então, depois vem os poéticos, que além dos 3 que a Tanakh considera como tal, se acrescenta o livro de Cântico dos Cânticos e Eclesiastes, pois também possui uma linguagem mais alegórica e sapiencial, ou seja, mais metafórica, mais alegórica, e de sapiência, ou seja, de sabedoria. Portanto, na Bíblia cristã, a gente tem essa adição. Por último, temos os proféticos, que são livros escritos por pessoas que intermediaram o diálogo entre Deus e o povo, os famosos profetas. Eles são divididos em profetas menores e profetas maiores na Bíblia cristã. Não pelo nível de relevância deles, até porque todos eles são extremamente relevantes para a história e com suas funções, né? Mas sim simplesmente por causa do tamanho do livro, literalmente, quantidade de capítulos ali foi considerada para falar o que era um profeta maior e um profeta menor, tá? Então, os maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos com mais de 45 capítulos, e os menores seriam os 12, que agora você já sabe quem são, já falei, já fiquei sem ar até para falar para você. Muito bem, é só voltar lá se você tiver dúvida, e tá lá a sequência falando quem são os 12, beleza? Os maiores deles são Oséias e Zacarias, que tem somente 14 capítulos, por isso eles são chamados de menores, né? Imagina, os maiores dos 12 tem 14 capítulos apenas.
Mas aí fica uma pergunta, cadê Daniel, né? Você pode me perguntar, pô, cadê Daniel? Ele tem 12 capítulos, então ele é menor? Bom, como a lista dos menores já está fechada com os 12, que antigamente era um pergaminho, restou colocar Daniel entre os maiores, mesmo ele tendo muito menos capítulos que os outros maiores, né? Enfim, ele foge essa regra por esse motivo e também aqui a gente não pode desconsiderar a grande relevância que Daniel teve. Eu sei que não é a orientação para dividir os livros, mas a gente sabe, Daniel tem uma importância bem diferente, ele tem uma história muito importante, enfim, é extremamente relevante o livro de Daniel. Mas bom, ele foi colocado com os maiores pelos motivos que a gente já expôs aqui. Então tá aí, os livros do Antigo Testamento e as... Opa! A gente voltou aqui para falar de um livro que a gente esqueceu. Além de Daniel, o livro de Lamentações, que tem apenas 5 capítulos e tem funções também proféticas, ele foi escrito muito provavelmente por Jeremias. E por esse motivo, ele é colocado ali ao lado do livro de Jeremias. Portanto, estando ali junto do bloco dos profetas maiores, mesmo tendo um tamanho muito pequeno. Então tá aí, os livros do Antigo Testamento e a sua divisão. A primeira judaica, algumas outras possibilidades, que a gente citou apenas, e a divisão atual, a divisão da nossa Bíblia cristã. Tá? Fica um questionamento, então, por que são exatamente esses livros que são a palavra de Deus? Será que não está faltando ou sobrando livro? Quem que define isso? Esse é assunto para outro vídeo, então eu vou repetir. Se inscreve para não perder, porque a gente vai falar sobre esse assunto com toda certeza. Beleza? Fui!